Seja bem-vindo à primeira parte da segunda aula do curso de Excel para iniciantes. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a playlist do curso está na descrição do vídeo caso você não queira perder nenhuma explicação. Nessa primeira parte da segunda aula nós vamos falar sobre layout rápido e zoom, vamos conhecer os operadores aritméticos, fazer os primeiros cálculos e vou dar também algumas dicas que podem te ajudar. Um bom estudo e bora para a aula! Fizemos aqui o nosso controle de chamada. Aqui eu acabei de dar zoom, aqui no canto da tela, vou até deixar assim para minha cara não ficar na frente. Aqui nós temos as barras, né, que dá pra gente descer ou subir. E a gente consegue também, tem essa barrinha aqui, ó, que a gente consegue se locomover na horizontal também. E aqui embaixo nós temos alguns atalhos de layout. A gente consegue deixar assim para mostrar as páginas, né? E a gente consegue deixar assim também para mostrar apenas a página que será impressa. São formas de ver, não acho que seja tão incrível assim, mas enfim, eu sempre utilizo o normal, até porque eu estou acostumado a lidar mais com controle. E aqui no canto a gente também tem o zoom. Então, para ampliar, deixar aqui na nossa carinha de feliz, ou a gente também pode reduzir. Dependendo da quantidade de dados, às vezes talvez você queira reduzir um pouco. Aí, se você quiser apenas colocar, você pode dar 2 cliques aqui e aí você personaliza para o tamanho que você quiser. Então já tem aqui o percentual correto para você não ficar clicando aqui loucamente. Então, vamos voltar aqui à tela. Aqui embaixo hoje, vamos fazer o seguinte. Perceba que aqui embaixo nós temos planilha 1, do lado tem um maisinho, certo? Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos renomear essa planilha 1, dá 2 cliques nela, e aí vamos colocar aqui aula 1. E aí eu vou dar um Enter e pronto, renomeamos essa abinha. A gente também poderia fazer diferente, poderia clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, renomear. E aí abrir a seleção para a gente poder renomear a nossa guia. Aqui a gente pode trocar, por exemplo, a cor da nossa aba. Vou colocar uma cor escura, só para a gente ver como é que fica. E aí uma outra coisa que nós vamos fazer agora é inserir a planilha da próxima aula, para não alterar isso que nós fizemos nessa aula e manter tudo dentro de um documento só. Então eu vou fazer o seguinte, a gente pode clicar com o botão direito, vir aqui em inserir, vai perguntar o que a gente está querendo inserir, e a gente pode colocar aqui uma planilha, vou dar um OK, vou clicar com o botão esquerdo e arrastar isso aqui para cá. Vê como é que ficou a nossa aula 1? Ficou azulzinha agora. Então eu vou dar 2 cliques aqui para abrir a seleção. Vou colocar aula 2, dar um Enter e vou colocar de verde a cor dessa guia. Vou vir aqui, pronto. Então quando a gente altera, fica de outra cor. Conseguiu fazer? Vou pedir para você fazer isso em casa. Abre o seu Excel para a gente ir estudando junto. Assim você não precisa baixar essa planilha depois e aproveita já para exercitar. O Excel é muito uma questão de uso, então quanto mais você usar, melhor, certo? Então acompanha comigo já fazendo para poder te ajudar. Então já vimos aqui a questão das abas do Excel, as guias, né? Então a gente pode colocar várias, e aí se você quiser apagar, você pode clicar com o botão direito, vir aqui em excluir, ou às vezes você quer esconder essa guia de alguém para ninguém mexer, você pode vir aqui em ocultar. Então a gente pode vir aqui, ó, vamos ocultar tudo. Não foi apagado, só não está aparecendo aqui, mas ainda está salvo. Então a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito na guia que está aparecendo e colocar exibir. Aí ele vai perguntar qual que a gente quer reexibir. Aí a gente vai colocando. Então, exibir 3, exibir 4, exibir 5, exibir 6. E para que a gente utiliza isso? Às vezes a gente quer esconder algumas coisas no Excel por causa das fórmulas, que a gente vai ver mais pra frente. Acho que eu nem vou falar tanto sobre isso, mas às vezes você quer esconder uma referência que vai ser utilizada numa fórmula num lugar onde ninguém mexe. Então você coloca numa planilha e oculta ela para ninguém nem sequer perceber que existe aquela referência ali, certo? Se não, tudo bem, relaxa, fica tranquilo. É só para dar uma ideia para quem de repente já utiliza Excel de como pode estar fazendo. Se você não entendeu, fica tranquilo. Até o final do curso você vai entender tudo isso. Vamos agora falar sobre os operadores aritméticos, né? Na última aula eu disse que nós iríamos falar sobre cálculos. E os cálculos eles são feitos pelos operadores aritméticos. O que são operadores aritméticos? Quando você usa o mais numa conta, aquele mais que você utiliza é um operador aritmético.
é um sinal para realizar um cálculo. Ele demonstra que um cálculo vai ser realizado. Então, dentro do Excel também existem operadores aritméticos, mas eles são um pouquinho diferentes. Então, eu coloquei aqui para a gente um quadro, onde nós teremos o operador, a forma convencional que a gente conhece esse operador, como que ele é utilizado no Excel, a variável 1, a segunda variável e o resultado de um exemplo que a gente vai fazer. O primeiro operador que nós vamos falar aqui é o operador de soma, que a gente conhece como sendo um maisinho, e no Excel ele também é um maisinho. Então eu vou colocar aqui uma variável 10, variável 5 e fazer aqui a soma. Então a gente tem duas formas de fazer um cálculo dentro do Excel. A gente pode colocar igual e colocar 10 mais 5, certo? Que vai dar 15. E a outra forma de fazer isso seria o quê? Colocar a referência de onde está esse número. Então eu coloco igual, que é uma forma de dizer para o Excel, olha, eu vou começar a fazer um cálculo. Isso aqui não é um texto, é um cálculo. Então o Excel, ele vai calcular aquilo que você está escrevendo dentro da célula. Então a gente pode colocar igual, a referência de onde está a célula, a gente coloca aqui o endereço, lembra? Então D4 é onde está o nosso 10, a gente coloca mais e o local onde está o nosso 5, que é E4. E a gente dá um Enter e vai dar o mesmo resultado. Qual a diferença de fazer de um jeito ou de outro? A diferença é o seguinte, se a gente vier aqui na variável 1 e mudar, colocar 20, o que a gente colocou a referência, ele atualizou sozinho. O outro não. Então esse outro eu teria que vir aqui, editar ele, trocar o 10, colocar 20, dar um Enter para virar 25. Então a gente teria que mexer no nosso cálculo para poder alterar o resultado. Já nesse que a gente colocou a referência, não precisa. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso no final dessa aula, onde a gente vai ver as memórias de cálculo. O que é uma memória de cálculo? É basicamente você criar dentro do Excel todo o raciocínio quebrado daquela conta. E isso é legal principalmente para você que é de humanas, para você que não gosta de mexer com cálculos e tudo mais. Então é só você fazer teu primeiro trabalho ali de criar a fórmula, sem você precisar realizar um certo cálculo, aquele cálculo já está ali pronto. Parece difícil? Calma, que é muito simples na verdade e a gente vai vendo isso ao longo da aula. Vimos aqui o nosso primeiro operador de soma. Vamos agora para o contrário, o nosso operador de subtração. Subtração normalmente é o hífen, né? É o sinalzinho de menos. No Excel também é um sinalzinho de menos. E se a gente usar a mesma referência, teremos aqui 20, teremos 5. E aí podemos fazer aqui o cálculo. 20 menos 5 dá 15. Vamos agora para o operador de multiplicação. E aqui é um pouquinho diferente. Multiplicação normalmente a gente conhece como xizinho. Dentro do Excel ele é o asterisco. E aí a gente tem aqui as mesmas variáveis, certo? 20, temos aqui o 5. E aí é só usar o nosso asteriscos para multiplicar. O outro que nós temos é o operador de divisão, que normalmente nós conhecemos ele como um símbolo. A gente pode vir aqui em inserir símbolo, temos aqui ó, símbolo de divisão. Então já inserimos ele aqui, vou dar um tab. Então temos aqui a divisão que a gente conhece. No Excel nós temos a barra. Então se tivermos aqui 20, tivermos o 5, a gente pode vir aqui e igual 20 dividido por 5, certo? E aqui nós teremos 4. O próximo que nós temos é o operador de potência. Normalmente a potência, a gente vai ter aqui, deixa eu incluir uma equação, um número elevado a outro número. Dentro do Excel a gente vai fazer isso, a gente vai ter um número que vai estar a potência de x, certo? Então a gente coloca um acento circunflexo para poder simbolizar que o número que vem a seguir é a potência. Então teremos aqui 20, teremos 5, e aí teremos 20, a potência de 5. Dá um Enter e deu aqui um número gigantesco. Porque é 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20, 5 vezes. Bom, e a potência ela também serve para a gente encontrar dentro do Excel a raiz quadrada. Então, se a gente fosse fazer o inverso dessa conta que nós fizemos, que normalmente a gente poderia usar uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, a gente também vai utilizar a nossa potência como a gente viu aqui. 1 dividido por x. Isso aqui já é uma fórmula, certo? A gente vai pegar esse 3.200 que a gente tem aqui, certo? Então, o que eu fiz? Eu quero que o valor venha para cá. Então, eu coloco igual, clico aqui no nosso valor, dou um Enter e aparece o valor aqui, certo? Porque a nossa célula D9 é igual à célula
F8. Então eu posso vir aqui e colocar igual, essa célula é igual à célula F8. Quando eu der Enter, ele copia o valor, certo? Então vamos lá. A gente vai ter aqui então 3.200.000. A gente vai colocar, abrir o nosso parênteses e colocar 1 dividido por 5. E aí teremos o inverso, que no caso seria a raiz quadrada do nosso número. Aqui ele apareceu com 0,00 porque a gente tem 3.200.000 com 0,00. A gente pode clicar aqui com o botão direito, vir em formatar célula e número. Eu não quero que apareça números decimais, então eu vou vir aqui em número e vou colocar aqui sem os números após a vírgula. E dá pra gente tirar também o ponto de milhar, mas eu vou deixar porque eu acho que fica bonitinho. Então, vimos aqui e colocamos essa formatação. Eu quero colocar essa formatação também no 3.200.000. Então, a gente pode vir aqui, ó, selecionei a célula que tem a formatação que eu quero copiar. A gente vem aqui em pincel de formatação e clica em 3.200.000. E aí ele copia exatamente o formato. Vou vir aqui de novo, pincel de formatação e colar aqui também, certo? Então nós vimos aqui raiz quadrada de uma forma diferente, certo? Normalmente a gente teria o símbolo, né, de raiz quadrada. Eu tenho aqui radical. A gente pode colocar um número, mas isso aqui funciona como um texto, ele não vai realizar o cálculo, tá? Então mesmo se eu colocar igual aqui e der Enter, ele não vai realizar o cálculo. Então se eu colocar aqui 3.200.000 e der um Enter, ele fica apenas como um texto, certo? Então para realizar o cálculo tem que ser desse jeito aqui que a gente viu. Então, César, mas e se eu quiser fazer raiz quadrada? A raiz quadrado vem de 2. Certo? Então, qual número vezes ele mesmo dá, por exemplo, 25? Então, raiz quadrada de 25, a gente colocaria igual 25. Colocaríamos aqui o símbolo, o acento circunflexos, elevado a meio. É a mesma coisa que fazer raiz quadrada de 25. Porque sempre que a gente eleva um número a um número inteiro, por exemplo, 2 é um número vezes 2 vezes. Agora, quando eu falo que é um número elevado à metade, a gente quebra ele para o contrário. Então, qual metade daquele número que vezes ele daria aquele valor inteiro? É mais ou menos essa a ideia, é pegar um número e quebrar ele em 2, certo? Agora nós vamos ver porcentagem, percentual. Normalmente a gente conhece ele pelo símbolo de percentual e no Excel também é percentual. A gente quer 5% de 20. Então eu vou colocar 5% de 20. Então, para a gente tirar de 20 5%, a gente multiplica. Então eu vou vir aqui, 20 vezes 5% é igual a 1, certo? Eu vou trocar aqui, vou colocar 100 para ficar um pouco mais claro. Então, 5% de 100 é igual a 5. 5% de 20 é igual a 1, porque 10% de 20 é igual a 2. Agora, se eu quiser somar 5% ao 100, eu não posso multiplicar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 10 e 5%, e aí eu vou dividir a diferença de 100. Então, a gente faz o quê? A gente pega 100, coloca dividido por 1 menos 5%. E aí nós vamos estar somando aqui os nossos 5%. O conceito de todos os cálculos de porcentagem está aqui. O motivo de eu estar explicando um pouco esses cálculos um pouco mais complexos dentro do Excel é o fato de que, primeiro, talvez você utilize, talvez não. Muita gente vai ficar aqui na soma até divisão. Não vai chegar a utilizar nem sequer porcentagem. Mas muita gente faz isso errado. Então, se você tem dificuldade com cálculo, é interessante você tomar um pouco de cuidado com relação a esses conceitos, sobretudo de porcentagem. Então, é entender que 1 é igual a 100%, certo? Então, 1 vezes 100% é a mesma coisa que o número vezes 1. Então, é ele mesmo, não faz muita diferença. Então, quanto que é 105%? É um número mais 5%. Esse é um erro que muita gente comete às vezes quando, por exemplo, vai fazer o cálculo de lucro. E aí, por exemplo, eu tive um faturamento X menos as despesas dá o lucro, certo? Lucro é o que sobra.
Tem gente que coloca essa sobra e olha lá que deu 5% e acha que é muito pouco. Ou vê 105% e acha que é muito. Na verdade, 5% de lucro e 105% de resultado pode ser a mesma coisa dependendo do cálculo que você fez. Então, por isso que eu expliquei um pouco melhor aqui sobre essa questão de porcentagem e mostrei para vocês aqui a questão do parênteses. Parênteses vocês têm que saber utilizar, porque sempre eu vou calcular primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Primeiro a gente calcula a multiplicação e divisão, depois soma e subtração, mas a gente precisa respeitar o que está dentro do parênteses. Isso aqui, muita gente perde vaga de emprego por conta de não saber isso, certo? Parece difícil? Eu sei que parece difícil, mas são só essas regras também, certo? Não existem outras regras além dessas. Então, operadores apresentados, vocês agora sabem fazer cálculos no Excel. Existem funções que vão servir para ajudar a gente a fazer esses cálculos de um jeito mais simples, mas por hora é isso. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários ou enviar um e-mail diretamente para mim através do e-mail de suporte que está na descrição do vídeo. Você também vai encontrar na descrição o link para baixar a planilha da aula e o link para garantir a sua vaga no meu curso completo de Excel, onde de fato você pode ir do básico ao avançado em pouco tempo e descobrir o Excel que garante resultado. E se você quiser me ajudar a espalhar esse conhecimento gratuito para mais pessoas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e recomenda o vídeo para todos os seus amigos que você sabe que estão precisando aprender Excel de um jeito fácil e rápido. Muito obrigado e até a próxima aula.